Quando tudo sai do controle. O que o caos revela sobre quem você é? Eu sou Ana Júlia Agostinho, sou jornalista e esse é o Depois do Caos. Um podcast que fala sobre como a forma que a gente age diante dos desafios mostra verdadeiramente quem somos e quem podemos nos tornar. Se é a sua primeira vez aqui ouvindo o podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você já é de casa, muito bom te ter aqui de novo. Outro dia eu me deparei com um dado que eu fiquei em choque. Mais de 70 milhões de pessoas vivem com algum transtorno alimentar, ou seja, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. A gente está falando de quase 8% da população global inteira. Isso é muita coisa. E cerca de 40% dos casos, ou seja, 4 em cada 10, acontecem em jovens de 15 a 19 anos. E quando a gente olha para o Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem com transtorno alimentar. E, gente, 15 milhões, só para você ter uma ideia da dimensão, a gente está falando de quase a população inteira da Bahia. É muita coisa. E esse número aumenta a cada ano que passa. Eu já tive bulimia e compulsão alimentar. Começou quando eu tinha por volta de uns 13 anos e só foi piorando com os anos. E se bem que algo que eu olho muito até hoje e trato na terapia, mas eu sinto que não é algo que passa, né? Porque eu falei que eu já tive, eu acho que é algo que a gente vai aprendendo a conviver, porque ainda existe aquela voz dentro da minha cabeça, que tem a cabeça de quando eu tinha 13 aninhos e tinha bulimia, compulsão alimentar de uma forma super extrema. Então é algo que eu aprendo a lidar e aí com o tempo, né? Agora eu com 36 anos, essa voz tá ficando cada vez mais baixa. Mas é algo que sim, eu tive, mas eu vejo que se eu não cuidar, é um caminho que meu cérebro aprendeu por muito tempo. E que é isso, se eu não cuidar, pode voltar. É quase como se fosse um eterno orar e vigiar, mas num bom sentido, porque é eu ganhando mais consciência de alguns gatilhos meus, de algumas crenças que eu tenho em relação a corpo, né? Se tiver determinado corpo, eu vou ter tal e tal coisa, sabe? Eu não sei se é algo que ressoa por aí, mas foi algo que eu comecei a aprender muito nova. Eu lembro que eu comparava o meu corpo de 11 anos, né? Eu só comecei a realmente a ter mais episódios de bulimia. Bulimia, caso você não saiba, é quando a gente come e vomita. Comecei a ter realmente episódios de compulsão com bulimia só com 13 anos, mas a minha primeira memória, assim, de eu lembrar de eu comparar o meu corpo foi quando eu tinha uns 11 anos, quando lançou aquele clipe I'm a Slave for You, da Britney Spears. Não sei se é da sua época. Se for, você vai saber do que eu estou falando. Se você não for, dá uma olhadinha no Google, no YouTube, porque assim, é uma mulher, corpo maravilhoso, divino, mas eu lembro que eu olhava e como eu sabia que as pessoas achavam bonito, eu vi os adultos comentando, né, do corpo, era algo que eu falava, nossa, quero ter esse corpo. Eu desconsiderava que eu tinha 11 anos, né? Mas eu comecei a me comparar. A primeira memória que eu tenho de comparação com o corpo alheio foi nessa idade. Ou também, né, tanto com a Britney, tanto com meninas mais velhas no colegial. Então, os meninos da escola comentavam do corpo das meninas. Na minha época tinha Playboy também. As meninas levavam pra escola. Eu me dava, nossa, então é esse corpo que eu preciso ter, sabe? É isso que precisa acontecer. É nesse lugar que eu preciso chegar pra ser querida, pra ser vista, pra ser admirada. E aí foi por volta dos 13 anos mesmo que, conforme eu fui ficando mais ansiosa e vendo aonde eu queria chegar, eu comecei a comer mais, então eu ficava ansiosa. É muito doido, né? Porque eu ficava ansiosa, querendo chegar em determinado corpo de alguém que era mais velha, ou, gente, simplesmente alguém que tinha um corpo completamente diferente do meu. Ficava ansiosa, comia, e aí depois que eu comia eu me sentia culpada em seguida, e aí foi quando eu comecei a ter bulimia, que foi com 13 anos de idade, que eu comecei a ter os primeiros episódios. Porque eu também via numa cabeça super novinha que era um jeito de eu comer o que eu queria e depois eu colocava pra fora. Não era um problema, sabe? E isso durou até os meus 19 anos. Acredita? Foi muito tempo. Foram 6 anos que eu convivi com isso e cada dia, obviamente, muito pior. O que começou uma vez num rodízio japonês. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu tive o episódio de ir no banheiro e vomitar, porque eu achei que eu tinha comido muito.
Eu tava num rodízio japonês com colegas da sala com 13 anos de idade. E aí eu lembro que só foi piorando, porque antes era só, não, achei que eu comi muito, vou lá no banheiro rapidinho. Aí as coisas foram piorando cada vez mais e mais. Qualquer coisa eu comia e já ia no banheiro. Então começou a sair do controle. E que, na época, eu não via como saindo do controle. Eu achei que eu tinha total consciência e controle em cima da bulimia. Não, eu sei exatamente quando eu vou no banheiro. Eu não tava percebendo, olhando de dentro de mim, o quão fora de mim eu estava, sabe? Eu precisei de alguém de fora pra me falar, querida, vamos lá. Que foi o que aconteceu quando eu tinha 19 anos. Não foi do nada que eu acordei e falei, nossa, preciso de ajuda. Foi uma amiga minha que trabalhava comigo na época, quando eu trabalhava numa emissora. Ela começou a perceber que toda vez que eu comia qualquer coisa, eu ia no banheiro. Ela até achou que eu tava com dor de barriga, alguma coisa. Só que ela começou a achar muito estranho. Eu comia uma maçã e ia no banheiro, não sei o que, ia no banheiro. E aí teve um dia, e eu, obviamente, não percebi, que ela foi atrás de mim no banheiro e ela viu que eu tinha tido um episódio, né? Tinha vomitado. E aí ela me falou, de uma forma muito, muito carinhosa, ela falou, olha, eu já tenho percebido há um tempo. Porque ela falou, que você vomitou? Eu falei, não, eu dei uma mentira. Ela falou, olha, Ana, eu vi, faz um tempo já que eu tô percebendo esse tipo de comportamento que você tem. Então eu sei que o que você veio fazer aqui. Ela falou, não quero que você se sinta envergonhada, mas é algo muito sério. E você precisa de ajuda, porque você tá fazendo muito. Você não tá nem percebendo. E foi isso que ela falou. Você comeu uma maçã. Ela falou isso. Você acabou de comer só uma maçã e você veio no banheiro botar pra fora uma maçã. E aí ela terminou, ainda com muito, muito carinho no coração, mas de uma forma mais decisiva. Ela falou, se você não contar pros seus pais, eu conto. E nessa época eu ainda morava com a minha mãe. E aí eu saí do trabalho esse dia e contei pros meus pais. Porque ela tinha razão e foi difícil encarar. Porque, de fato, cada dia que passava, cada ano que passava, era mais difícil viver com aquele transtorno. Porque o dia inteiro eu pensava em corpo, em caloria, em aonde eu quero chegar, como que eu quero ser. Era o tempo inteiro pensando nisso. Era um pensamento extremamente viciado. E por isso que eu comentei, né, no começo do episódio, que quando eu tive, e é uma voz, porque foi tanto tempo essa voz na minha cabeça falando, tem certeza? Come, depois a gente coloca pra fora. Foi tanto tempo essa voz na minha cabeça que ela ainda tá aqui em algum lugar. Só que cada vez mais ela tá perdendo a força, ela tá ficando rouca, porque ela tá falando sozinha. Mas, brincadeiras à parte, né, porque eu sei que é um assunto sério, mas é uma voz que ficou muito tempo comigo. O tempo inteiro, 24/7, sabe? E essa amiga ter falado isso foi muito importante para eu realmente me enxergar onde eu tava, que eu precisava de ajuda. Eu não tinha controle de nada, nada, nada. Muito pelo contrário. Era esse transtorno que estava me direcionando de uma forma extremamente tóxica e era algo que eu não conseguia resolver sozinha. Então eu cheguei em casa, né, super ansiosa, contei pros meus pais, super ansiosa. E eles foram super amorosos, super carinhosos. E eles me levaram numa clínica, que aí nessa clínica tinha psiquiatra, terapeuta e nutricionista. E foi super importante para eu reaprender. Foi uma reeducação alimentar, mas também teve uma reeducação mental, né, psicológica, psiquiátrica. Foi muito importante trabalhar os dois juntos, porque eu tive que mudar muito da forma como eu pensava e coisas que eu acreditava, porque é isso, quando eu chegava e tinha determinado corpo que eu achava bonito, eu vi uma validação externa. De fato, eu falava, pô, não, é isso, as pessoas estão me elogiando mais, né? Então, tinha de fato essa confirmação que fazia com que eu ficasse mais ainda dentro e submersa em todo esse transtorno alimentar. Então, toda a parte de psiquiatria foi muito importante para eu conseguir enxergar e me descolar disso. E não ficar esperando esse tipo de validação. Até porque, nesse tratamento, eu vi que não importava o que as pessoas achavam. Como eu não gostava de mim, eu sempre me detonava. Independente se eu recebesse algum elogio. No fundo, eu consegui, através desse tratamento todo que eu fiz,
Entender que eu queria me agradar e eu não conseguia. Era como se eu chegasse numa meta, então era pesar tanto, que eu tinha umas coisas muito loucas de número. Não sei se você já passou por isso, quero ter tantos quilos. E eu chegava, não tá bom, quero ter menos tanto, menos tanto. E era sempre eu mesma brincando de colocar a linha de chegada cada vez mais longe. Nossa, muito. E sendo minha própria algoz, sabe? Mas é isso, foi um caos, foi super, super complexo e super importante eu ter o apoio dos meus pais, de alguns pouquíssimos amigos e amigas que sabiam pelo que eu estava passando e que me ajudavam também muito. Então porque eu não ficava 24/7 na clínica o tempo inteiro. Eu fazia as consultas, entendia muita coisa, mas quando eu voltava para casa é quando realmente começava a batalha. E ter esse apoio foi muito importante, né? Então eu comia muito rápido, então eu tinha alguns sinais que meus pais, esses poucos amigos me passavam para eu comer mais devagar, para eu saborear mais a comida, sabe? Ou quando eu tava respirando muito rápido, entrando numa ansiedade também. Então foi muito importante, sabe? Eu acho que todo esse apoio, né? E da médica maravilhosa, a doutora Alina Landi, deixou aqui todo o meu amor. Foi incrível a forma que ela coordenou e direcionou tudo. E também todo esse apoio que eu tive fora. Foi com 26 anos que eu tive meu último episódio e que eu não tive mais até hoje. Cada dia temos que celebrar. Mas foi algo que não foi fácil. E quando eu vi esses dados no mundo e no Brasil, é algo muito, muito forte, muito silencioso, muito enraizado e ainda é um grande tabu. Até quando eu tava fazendo esse roteiro, eu falei, gente, vou falar disso? Porque a gente sabe que tem, mas a gente não fala. Eu não sei se você já passou por algo igual, mas o aumento dos dados desses transtornos me mostram como é algo que ainda existe e ele é extremamente ampliado. Essa busca incessante que muitas vezes é vendida pelo corpo perfeito, pelo corpo aceito, pelo corpo desejado. Quando eu era mais nova, como eu comentei, quando eu tinha 11, 12, 13, 14, 15 anos, eu achava que ter o corpo de determinada forma, que era o corpo igual das meninas que eu admirava, eu ia ter o que elas tinham. E na época eu não conseguia perceber que no fundo eu não me sentia bem comigo mesma. Porque eu fazia essas comparações. E olha que novinha. Olha como essa comparação começa nova. E como eu disse, conforme eu fui ficando mais velha e fui tendo um corpo aceitável, os elogios que eu ia recebendo me confundiam mais ainda. Porque eu falava, não, então realmente, ter isso daqui é muito bom. Eu preciso ter isso, porque sem isso eu não vou ter essa validação, eu não vou ter esse amor, eu não vou ter essas pessoas me achando bonita, me achando legal, me achando gentil. Olha que distorção, porque no final eu nunca estava satisfeita, que era aquilo que eu comentei, eu sempre queria, não tá bom isso, eu preciso menos, eu preciso diminuir isso, eu preciso ficar igual aquela pessoa que é muito mais alta do que eu, tem um corpo completamente diferente. Então assim, eu colocava a linha de chegada num lugar impossível pra mim. Inconscientemente, um lugar que eu com certeza não ia conseguir chegar. Era algo extremamente maldoso comigo e eu vejo isso agora. E olha que doido, porque na época que eu fiz a terapia, até a parte de comer e colocar pra fora estava muito associado com eu não falar o que eu pensava por medo das pessoas se afastarem. Então eu engolia as palavras e a comida também. Então, né, como eu não falava o que eu pensava, eu sentia um vazio enorme, porque eu não me expressava. E o que eu colocava pra dentro era a comida pra tentar preencher isso, que não preenchia. Eu me sentia culpada logo depois e botava pra fora a comida. Então, a terapia, na época, também foi muito importante pra eu entender algumas coisas do meu inconsciente, trazer pra luz, né, tirar lá da sombra e trazer pra luz. Falar, olha lá, olha o medo de novo, né, que eu já falei no outro episódio, o medo de não ser aceita, a vontade, o desejo de pertencer em detrimento de mim mesma. E é isso, quantas vezes a gente não se cala pra não decepcionar? Quantas vezes a gente não se cala pra pertencer um lugar que não pertence? E é isso, no meu caso, esse vazio, eu preenchia com comida.
E de novo, eu tô falando agora de um lugar consciente, eu sei que é uma temática ruim, não é um assunto agradável de se ouvir, mas eu sinto que é muito necessário. É um tabu que a gente precisa quebrar. Até porque se uma ouvinte do outro lado ouvir e entender que ela não tá sozinha nessa, que tem 15 milhões de pessoas que passam por isso e que realmente não é falado, não é tão disseminado, poxa, se uma pessoa já se identificar, já ir procurar uma ajuda, já tá valendo, entendeu? Já tá valendo muito ter falado dessa temática e ter revisitado esses monstros meus que ficam no guarda-roupa, sabe? Porque no começo foi super difícil, eu me senti um bebê. Era como se fosse algo muito maior do que eu. Eu até brincava quando eu comecei o tratamento, quando eu tinha as crises de compulsão, eu falava pra doutora Alina que era como se eu virasse o Tasmania, que é aquele bicho que roda e come tudo, só que eu ficava tudo escuro, e aí quando eu via já tinha acontecido. Então assim, era como se outra pessoa pegasse o controle do meu divertidamente, me apagasse, fizesse tudo e depois eu voltava. E aí eu me sentia mal, me sentia triste. E com o tempo, com todo o tratamento, é como se eu tivesse, aí sim, né? Olha eu lá, quando a minha amiga foi atrás de mim no banheiro, eu achando que eu tinha o controle de tudo, não tinha de nada. E aí depois, com muito tratamento, muito cuidado, e é isso, um bebezinho, eu fui entendendo, ah tá, quando eu escuto isso e eu não falo, é um gatilho porque eu vou colocar pra dentro um monte de leite condensado, sabe? Então, aos poucos eu fui entendendo alguns gatilhos e aí sim fui tendo esse controle de novo, observando e trazendo mais pra consciência, mais pra luz, como eu gosto de dizer. Tava na sombra, era meu, tava na sombra, mas eu trouxe pra luz e comecei a entender alguns gatilhos. E é isso, é como se fosse uma montanha. Tinha dia que eu tava, nossa, maravilhosa, superei. É nóis. Tinha dias que eu não conseguia dar um passo pra frente na montanha. Eu me sentia, nossa, não consigo, é muito maior do que eu, então é um processo. E de novo, é o orar e vigiar. Eu sei que eu tive, mas tem a voz aqui ainda que às vezes, se eu dou um mole, se eu não tô atenta, se eu não tô consciente, olhando meus sentimentos, entendendo se eu tô falando tudo e, claro, da forma mais gentil, mais falando, né? Eu vejo que essa voz tenta voltar, entendeu? E aí eu vou cada vez mais observando ela, entendendo onde ela tá, o que deixa ela mais gatilhada e onde eu tenho que ajustar. E óbvio, continuo na terapia, não é mesmo? Porque sem a terapia não seria possível. Mas é isso. Voltando pra montanha, eu nunca parei de subir, eu segui subindo. Teve dia que eu até caí um pouquinho, mas segui subindo. E ao longo da minha vida eu conheci muitas mulheres que tiveram e têm transtornos alimentares e que têm uma distorção completamente absurda da imagem delas. Elas não se veem como elas são. Isso é muito alimentado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente sente. E agora com a internet, com os filtros, com a facilidade de comprar laxante, remédios que emagrecem, tudo ficou muito mais intenso. Hoje a gente vive olhando para corpos editados, com uma iluminação certa, enquadrados, escolhidos a dedo. E o nosso cérebro esquece que aquilo não é exatamente real. A gente começa a se comparar com algo que não existe, que não é assim na vida real. Ou até com algo que é extremamente diferente. A comparação fica lá o tempo inteiro. E minha questão aqui não é ser contra emagrecer, de jeito nenhum, ser contra ter metas. Não é sobre isso. Cada uma é livre. Mas é exatamente esse o ponto. A gente é livre e pega exatamente essa liberdade e fica tentando socar num padrão que não é o seu, que não é o meu, que não é o nosso. Ficar tentando socar e colocar num padrão. É essa liberdade que é nossa, de ser quem a gente quer ser. Porque rola uma lavagem cerebral. Não, se a gente for exatamente assim, a gente vai ser amada, a gente vai ser linda, a gente vai ser deusa. E não é assim, gente. Senão toda mulher que você considera o corpo bonito, e aqui você pode pensar em qualquer uma que você acha bonita, que você fala, nossa, se eu tivesse esse corpo ia ser diferente, ela seria extremamente feliz e amada por todo mundo. Não ia ter nenhuma questão. E não é assim. Não faz nem sentido. Os transtornos alimentares, eles são silenciosos. Eles começam com uma coisinha,
sabe? Ah, não, só vou aqui comer meu sentimentozinho aqui. Começa bem devagarzinho. Ou, ah, não, só vou botar pra fora isso daqui, só dessa vez. E começa a ganhar, é como se fosse uma droga, começa a ganhar uma força muito grande. Mas o que eu consegui observar é que os pensamentos começam a entrar antes da gente tomar a atitude e que a gente consegue pegar no flagra. E é isso que eu tenho feito comigo mesma. Depois de muito tempo de tratamento, eu comecei a ver que eu consigo anotar mesmo o que eu tô sentindo, o que faz com que eu tenha o gatilho daquela sensação que faz com que eu queira comer ou ter um episódio de bulimia. Esses pensamentos falam que a gente não é suficiente, falam o meu corpo precisa mudar, que eu só vou ser aceita se eu for diferente. E aqui que tem um pulo do gato, que eu consegui entender, porque eu achei que tinha muito a ver em ser aceita com os outros, mas não. Era sempre eu que ficava, eu não me aceito. E mudar esse lugar e começar a me aceitar começou a ser uma virada de chave absurda para eu fazer as pazes comigo mesma. E é isso, eu sigo firme e forte na terapia, me cuidando, analisando meus pensamentos. Eu curto muito escrever, então eu acabo escrevendo muito o que eu penso, o que eu sinto, o que me ajuda a entender e a concatenar minhas ideias. Eu me conecto muito com a energia, o que eu tô sentindo também. Se você tá ouvindo esse episódio e já passou por algo parecido, eu quero muito te dizer uma coisa. Você merece se tratar com mais gentileza. Nosso corpo não é nosso inimigo. E às vezes esse caos que a gente vive por dentro, e muitas vezes até sozinha, e que a gente demora às vezes pra ouvir, que revela dor, que revela uma vulnerabilidade, que revela medo. Eu demorei muito tempo pra entender isso. Eu tive uma anja, essa minha amiga que foi atrás de mim no banheiro pra me mostrar isso. Só que tudo isso, toda essa montanha que eu subi, eu sigo, né, subindo, mostrou a minha capacidade também de mudar, de escolher se cuidar, de pedir ajuda e de não ficar me machucando escondida, escondendo meus rastros. Porque o ato da gente se amar, da gente se cuidar e não se machucar é um cuidado diário. Isso é um autocuidado, né, que a gente tanto vê. Sim, tem a meditação, tem a academia, tem os treinos, tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Mas a gente ter gentilezas para com a gente não tem ato maior de amor. E que pra mim foi o mais difícil de eu aprender. E que agora eu todo dia faço pelo menos uma gentilezazinha pra mim. E aí tem aumentado, inclusive, meu ritual matinal tem várias gentilezas que eu faço pra mim e que faz com que eu me conecte mais comigo mesma, com o meu coração, com o que de fato me nutre. E não ficar socando um monte de comida pra dentro que depois eu me sinto super mal. Eu sei que é um assunto, é uma temática forte, mas eu sinto que também é, assim como um outro lado da moeda, é uma oportunidade da gente mudar. Eu quero muito saber de você, se você já passou por algo parecido, se você conhece alguém que já passou por algo parecido, se quiser compartilhar o seu processo de superação, como foi ou como está sendo também. Eu vou adorar ler e com certeza muitas outras ouvintes também. Porque o depois do caos, ele cresce quando ele vira conversa. Seguimos. Muito obrigada por ter escutado até o final e até a próxima quinta-feira.